Olá, meus queridos! Estamos aqui mais uma vez para a nossa próxima aula. E desta feita nós iremos falar sobre sobre um assunto muito importante de histórias, datas comemorativas. Amanhã, dia 21, nós temos um feriado. E este feriado, ele se reporta a um momento importante da história do Brasil, a nossa história. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, nós vamos fazer o nosso ditado, tá bom? Então, já estão com caderno e lápis aí para que nós possamos fazer o nosso ditado? E hoje nós vamos trabalhar no nosso ditado duas letras importantes e que elas têm, por vezes, o mesmo som, que até confunde na hora da escrita. E nós vamos trabalhar o uso de J e G. Tá certo? Então vamos lá. Primeira palavra, berinjela. Repetindo, berinjela. Segunda palavra, manjericão. Repetindo, manjericão. Terceira palavra, relógio. Terceira palavra, relógio. Quarta palavra, ferrugem. Repetindo, ferrugem. Quinta palavra, gelatina. Repetindo, gelatina. Sexta palavra, girafa. Repetindo, girafa. Facinho, né? Então, vamos continuar. Sétima palavra, pajé. Repetindo, pajé. Oitava palavra, garagem. Repetindo, garagem. Nona palavra, longe. Repetindo, longe. Décima palavra, majestade. Repetindo, majestade. Décima primeira, sujeira. Repetindo, sujeira. Décima segunda, Jeremias. Repetindo, Jeremias. Lembrando, nome de pessoas nós sempre escrevemos com letra maiúscula. Então, este foi o nosso ditado de hoje. Na próxima aula nós iremos fazer a correção e agora nós iremos entrar no assunto próprio da nossa aula. Dia 21 de abril é considerado o dia de Tiradentes. E eu não sei se vocês sabem o que isso significa. Tiradentes, na verdade, foi um homem, né? Um homem que nasceu em Minas Gerais, né? Aqui no nosso Brasil, no estado de Minas Gerais, lá há muito tempo atrás, em 1746. O seu nome verdadeiro era Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier. Ele foi um homem, filho de pais, né? O seu pai foi um militar, né? E ele, com 9 anos de idade, ele ficou órfão, ou seja, a sua mãe faleceu. E ele, que era filho, ele tinha 8 irmãos, tá certo? Mas aí ele foi ser criado por um parente que era dentista. E devido a esse ofício de ser dentista, ele começou a aprender também, né, essa profissão e as pessoas começaram a chamá-lo de Tiradentes. Então, apesar do seu nome ser Joaquim José da Silva Xavier, ele era mais conhecido por todos como Tiradentes por causa da profissão que ele exerceu. Mas assim, sabe o que é interessante? É que ele não apenas foi dentista, né? Ele não apenas tirava os dentes da pessoa, mas ele também foi tropeiro. Oxe, tia, o que significa tropeiro? Tropeiro é aquele homem que conduz as tropas, né? Porque antigamente vocês sabem que o exército brasileiro, ele sempre andava em tropas. Os homens que andavam antigamente não tinham carros, né, ônibus, então eles andavam muito a cavalo, né? E ele geralmente andava em tropas e ele foi tropeiro, né? Ele conduzia as tropas, tá certo? Ele também
além de ser tropeiro, ele foi minerador. E o que é minerador? É que minera o ouro, né? Vocês sabem que lá em Minas Gerais houve uma grande extração de minérios, né? De ouro principalmente. E ele foi um daqueles que estava lá, ó, minerando, tá certo? E foi também militar. E por que que nós estamos falando desse homem? Ah, tia, foi um homem comum de uma família que tinha 8 irmãos e que teve várias profissões, né? Exerceu várias profissões. E por que que ele é tão importante para a nossa história? Porque naquela época, lá antes de 1822, o Brasil não era independente, ou seja, o Brasil era uma colônia de Portugal, tá certo? E o que é que acontece? Vocês sabem, no início da nossa história, nós vamos falar ainda essa semana sobre isso, que o Brasil, quando foi descoberto, né, lá vinha Pedro Álvares Cabral passando e chegou naquelas terras maravilhosas, onde já era povoada por índios, e o que é que acontece? Eles é, ficaram como os descobridores e Portugal ficou mandando no Brasil, certo? Então, nós éramos colônia. O que quer dizer colônia? É a mesma coisa de um bairro. Vocês conhecem aqui em Teotônio Vilela o Gerais, né? O bairro Gerais? Então, existe o bairro Gerais, as pessoas moram lá naquela comunidade, mas ela não é uma cidade própria, ela não tem um prefeito próprio, não é? Não, ela é uma porção de um povoado em que pertence a Teotônio. Tudo que for realizado lá tem que ser administrado, né, pelo poder de Teotônio Vilela, né, pelo poder municipal. Então, naquela época era do mesmo jeito. O Brasil, apesar de ser grande, né, e de ter condições, mas ele era administrado por Portugal. Nós éramos uma colônia, tá? E aí o que é que acontecia? Tudo que era produzido aqui, o café, o açúcar, tudo que era produzido aqui no Brasil teria que ser levado para Portugal. E tinha uma coisa que incomodava muitas pessoas, eram os impostos. E os impostos é uma arrecadação, tá? Financeira que é obrigatória. Todos nós pagamos imposto quando nós compramos os nossos gêneros alimentícios, roupa, calçado. Dentro daquele valor que você paga, nós já temos dentro dele inclusos os impostos. É o imposto onde o governo arrecada para poder administrar, né, organizar o nosso estado, o nosso país, o nosso município. Então, esses impostos naquela época era muito caro e as pessoas pagavam tanto que ficava quase sem condições de uma vida digna. Então, essa situação começou a incomodar Tiradentes. Olha ele chegando aí na nossa história. Começou a incomodar, ele não achava aquilo legal. Ele achava que aquilo era um abuso e que aquilo deveria acabar. O que é que ele fez? Ele começou a se juntar com advogados, com padres e outras personalidades que compartilhavam da mesma ideia que ele. E eles começaram a se reunir para definir posições para aquilo tudo acabar, para que o Brasil, nós, não pudéssemos pagar tão caro e mandar tanta coisa para Portugal e ficarmos quase sem nada. E aí ele como falava muito bem, ele se expressava muito bem, ele tinha uma oratória belíssima e ele era um líder nato. Então, aquele grupo que estava ali, não é, compartilhando daquelas ideias, elegeram Tiradentes para ser o líder daquele grupo. E aí eles começaram a arquitetar um plano para haver uma libertação, tá certo? Então, o que é que eles pensaram? Que quando fosse no dia do derrame, existia o dia do derrame, era o dia em que as pessoas responsáveis por arrecadar esses impostos, né, vinham para a colônia brasileira, que éramos nós, no dia que eles vinham cobrar esse imposto, era chamado do dia do derrame. E eles começaram a arquitetar um plano para que no dia do derrame eles pudessem colocar para as pessoas, né, que eles seriam libertos, que não era mais
é necessário fazer aquilo e até mesmo prender o governador. E aí o que é que acontece? Um deles, daqueles que estavam ali dentro, devia 700 contos. Tia, 700 contos? Hoje o nosso dinheiro chama-se real. Mas naquela época era contos, né? E ele devia 700 contos para o rei de Portugal. Então, o que é que o rei fez? Chamou ele e disse para ele: vai lá, se infiltra naquele grupo e ouve tudo, capta tudo e traz para mim que eu vou perdoar a tua dívida. E esse rapaz, né, fez esta coisinha feia. Ouviu todo o plano de Tiradentes e do seu grupo e delatou para o rei de Portugal. E o que é que aconteceu? O rei de Portugal mandou prender todos eles. Mas sabe o que é, assim, bem chato? É que esse moço, né, foi perdoado, mas ele trouxe muitos problemas para a vida dos outros. Então, o que é que acontece? O grupo todo foi preso e 11 deles foi condenado à morte. Naquela época, existia a condenação de morte. Mas todos eles conseguiram flexibilizar sua pena e não morreram. Apenas Tiradentes, como era o líder, como era o que estava à frente daquela ação, infelizmente, ele foi morto. Então, antes dele ser enforcado, né, porque naquela época era morte por enforcamento, antes dele ser enforcado, ele disse uma frase bem interessante. Ele falou exatamente assim: jurei morrer pela independência do Brasil, cumpro a minha palavra, mas tenho fé em Deus e peço a Ele que separe o Brasil de Portugal. E aí, no dia 21 de abril de 1792, lá no Rio de Janeiro, Tiradentes foi morto. Mas ele morreu e deixou um exemplo de luta, né? Um exemplo de que nós podemos conquistar a nossa liberdade. E se hoje nós somos, né, essa nação potente, essa nação independente, mesmo com tantos problemas, mas nós somos independentes, nós devemos isso também a Tiradentes, que não mediu esforços para defender aquilo que ele acreditava, né? E nós precisamos sempre pensar nisso, da forma correta, coerente, sempre devemos defender o que nós pensamos, tá certo? Essa foi a nossa história de hoje sobre o feriado de amanhã. Essa é uma história verídica que aconteceu, ela faz parte da cultura brasileira, faz parte da nossa história enquanto brasileiros, tá certo? E quem perguntar para você por que o dia 21 de abril é um feriado, você vai saber dizer, porque foi nesse dia que Tiradentes foi morto para poder trazer um grito de independência, né? Um grito de liberdade para o nosso Brasil, tá certo? E aí, meus amigos, meus amiguinhos lindos da tia, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje e em relação a essa pauta, esse conteúdo que nós trabalhamos, eu quero de vocês uma produção textual, onde vocês vão dizer para mim o que é que vocês acham dessa atitude de Tiradentes, tá certo? Vocês ouviram a história, vocês podem ir lá no Google, consultar mais detalhes que você vai encontrar, tá certo? E vocês vão fazer uma produção textual com o título O que foi mais importante para mim na ação de Tiradentes. E eu aguardo as fotos, os vídeos de vocês assistindo às nossas aulas, tá? Interajam, mandem as respostas para mim, eu vou enviar para vocês a correção e aí nós vamos continuar construindo o nosso conhecimento. Então, que Deus abençoe vocês, continue no isolamento para que nós possamos ter qualidade de vida e saúde, tá bom?
E por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima aula, se Deus assim o permitir.